bom dia! Segunda-feira, né? Que alegria começar a semana, abençoada por Deus. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. Quero dar bom dia para você que está aí, nosso telespectador da IPP TV, com tanto carinho, tantas pessoas que nos acompanham aqui todos os dias. Quero dar bom dia, quero ler o seu bom dia aqui, né? No nosso chat, que eu já estou acompanhando aqui, para saber de onde você está falando, qual lugar do mundo que você está falando. Eu sei que tem gente de Roma que acompanha a gente, tem gente daqui de São Paulo, tem gente de Brasília, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de todos os lugares que acompanha a gente. Fala para mim de onde você está falando e quero dar muito bom dia para você, desejando que Deus abençoe seu dia e que esse programa seja muito usado por Deus para falar ao seu coração nessa manhã de segunda-feira, que está começando a semana. Hoje nós vamos falar de um tema que às vezes a gente se exige muito, né? E às vezes a gente não está nem aí. É sobre excelência, né? Fazendo o melhor para Deus. Como que está o nosso termômetro aí da excelência? A gente está fazendo, buscando pelo menos fazer com excelência, ou a gente está se cobrando demais? Tudo isso, para a glória de Deus. A gente vai falar sobre esse tema, né? Que no dicionário excelência é qualidade de excelente, está lá no dicionário Michaels, né? Michaels, está lá como qualidade de excelente, superioridade em qualidade. Olha isso. Podemos, então, pensar que excelente é aquela pessoa que faz com qualidade todas as coisas, que pensa em dar o seu melhor em cada pequeno ato, né? Alcançando, assim, a mais alta qualidade. E a transformação do cristão, ela começa de dentro para fora, mas a percepção dessa mudança para a sociedade, para o mundo, ela começa de fora para dentro, né? Ela começa pelos nossos resultados, pela qualidade do que nós fazemos. Em outras palavras, né, a gente pode falar que a fé sem obras, ela é morta. Está lá em Tiago 2,17, porque o mundo não vê a fé, mas vê as obras que ela produz, né? E quando essas obras são de grande qualidade, elas revelam aquele que é o padrão de excelência. Elas revelam o próprio Criador que habita em nós. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que a gente precisa ter. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus e com excelência, né? E eu quero ler para vocês o que diz lá em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Olha aí, coisa linda. Vou repetir. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16, né? E é assim que a gente começa meditando. E eu quero saber, você que está aí do outro lado, me conta. É fácil fazer as coisas com excelência? Eu vou confessar que eu me cobro muito às vezes. Um dia Deus falou comigo, falando sobre isso, através de um pastor, né, falando que ele fala na palavra. Depois eu vou contar um pouco mais quando a gente conversar com pastor Paulo Naitsky, que já está aqui com a gente. Eu vou dar bom dia para o pastor já, para você saber a importância da gente falar desse tema. E o pastor vai falar um pouquinho do que a gente vai falar, né? Pastor, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à Manhã IPP. Bom dia, Lídia. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã. Um prazer enorme estar aqui com você nesse tempo precioso. Segunda-feira, como a Lídia já disse, já podendo ter essa oportunidade, esse privilégio de falarmos sobre um tema tão importante. É um tema extremamente necessário na nossa vida de devocional, na nossa vida espiritual diante de Deus e também na nossa vida como cristão, seja lá onde nós estivermos, tudo o que fizermos, que a gente possa fazer para a glória de Deus. É sobre isso que a gente deseja conversar nessa manhã.
Olha aí, que coisa boa ouvir, né? Pastor Paulo Naitz, que fica ligadinho, que daqui a pouco a gente já vai conversar, já vou conversar com ele. E você pode aproveitar que a gente está ao vivo, né? Gostou do que ele falou aí? Já moveu lá no coração, já veio várias perguntas aqui, né? Veio aí também? Então coloca aqui no chat, aproveita que é ao vivo, e aí a gente pode trocar essa meditação na palavra de Deus para a gente avaliar a nossa vida, né? Como o pastor falou, o que a gente está fazendo na nossa vida espiritual, na nossa vida prática, enfim, a gente vai conversar logo mais. Antes, quero mostrar para você que está aí do outro lado o Stories que chamou a nossa atenção no nosso quadro Stories que Edificam. Vamos lá ver quem chamou a nossa atenção. O Stories que chamou nossa atenção foi da Nicole Souza, que postou: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1 foi o que a Nicole postou. Os céus declaram a glória de Deus. É muito bonito, né? Olhar para o céu e sentir a presença de Deus, né? Salmo 19:1 é o Stories da Nicole Souza. E pode postar aí, marcar amanhã IPP, que a gente está de olho. Aliás, quer mandar lá sugestões de pauta, de tema, aqui para o Manhã IPP, pode mandar que a gente responde. Eu e a Luísa estamos de olho no Instagram do Manhã IPP, tá bom? E vamos lá que Manhã IPP tem notícia também, para você ter uma provinha do jornal Notícias do Bem, que acontece logo depois, todos os dias, logo depois aqui do programa Manhã IPP, tem o jornal Notícias do Bem. Sonhou um dia com um jornal que falasse só notícias boas e ao mesmo tempo deixasse você informado de tudo que está acontecendo no mundo, para não ficar alienado? Notícias do Bem. E a gente rouba umas noticinhas, umas pílulas para mostrar para você um pouquinho do que é passado lá e para deixar você informado também logo cedinho pela manhã. Vamos lá para as nossas notícias do dia. E aqui em São Paulo, uma campanha distribui livros acessíveis. Acessibilidade e literatura para todos. Esses são os objetivos da campanha que promove o acesso de pessoas com deficiência ao mundo da leitura. A secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência explica como funciona. Livros acessíveis é onde todas as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos podem ter uma leitura fácil, com libras, com audiodescrição. Deixa de matar uma barata ou outra. Ou seja, as pessoas vão entender o que estão lendo. A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins, A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, e Come Menino, de Letícia Wierchowski, são uma das muitas obras disponíveis aqui no site da Secretaria. Os 3 títulos foram lançados em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria e a ONG Mais Diferenças, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação. Os livros são produzidos em formatos para públicos com diferentes tipos de deficiência, garantindo o acesso de todos. O governo do Estado de São Paulo quer que as políticas públicas de pessoas com deficiência cheguem lá na ponta, chegue para quem mais precisa e chegue de fato desde a idade mais tenra. É importante ler. A gente aprende, a gente cresce, é cultura. O Danilo é consultor em acessibilidade e inclusão. Para ele, a ação reforça a importância da acessibilidade. Porque a gente encontra muita barreira e sabe que uma iniciativa como essa pode quebrar essas barreiras e oferecer oportunidade para pessoas que não têm. Então a acessibilidade ela acaba se estendendo para várias pessoas que precisam e isso oportuniza um acesso igualitário a todos. As expectativas da vida de qualquer ser humano é ser feliz. Para isso, precisamos de verdade, da oportunidade. Quinta foi dia do culto à grande comissão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A programação foi bem especial. A temática, que foi voltada para as novas gerações, contou com a participação do cantor e compositor Paulo César Baruch. O Frederico veio com toda a família direto de Guanambi, na Bahia, para participar do culto à grande comissão.
Nós temos acompanhado o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros através das redes sociais, né, e tendo chamado muito a atenção como Deus tem feito uma grande obra aqui com vocês, e nós viemos aqui acompanhar, receber uma bênção da parte de Deus aqui nessa igreja. E trouxe a família toda, né? Isso, trouxe a família para aproveitar, conhecer e receber a bênção que Deus tem dado a vocês aqui. O foco foi para as novas gerações. Por isso, centenas de jovens e adolescentes de São Paulo e cidades próximas marcaram presença. Eu achei muito bom, Deus falou muito comigo, foi muito legal. Legal. O que você achou da música? Muito boa, adoro o Baruch. O culto foi maravilhoso, foi um culto muito abençoado. Palavra preciosa, uma palavra bíblica, uma palavra verdadeira, que hoje em dia é muito difícil de se encontrar aqui, principalmente em São Paulo, que é uma cidade onde falsos pregadores, falsos pastores têm crescido e muito. E aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um lugar que a gente encontra a palavra verdadeira. E eu, inclusive, moro na zona leste de São Paulo, moro bem longe daqui, e eu venho até aqui para ouvir essa palavra que é bem difícil de achar em muitos lugares. É uma igreja muito preciosa e eu fico muito feliz de poder estar visitando aqui. Muito bom, Deus tem falado nos nossos corações, foi um momento muito especial de comunhão e da graça do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas aqui. Neste ano, essa foi a segunda vez que o cantor Paulo César Baruch esteve na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A IPP tem investido na propagação do Evangelho para as novas gerações. Penso a ti, o teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, porque Ele vive, posso crer. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, méritos de Jesus, eu fui reconciliar. Erga sua voz, pela cruz me chamou. Em primeiro lugar, um privilégio, um presente de Deus para as nossas vidas, poder ser lembrado, né, para fazer parte de algo tão precioso, que é essa atenção voltada especialmente ao coração dos jovens, das novas gerações. Eu que estou... Antes eu falava que eu estava numa transição, mas eu acho que eu já passei essa cerca da transição, já estou mais para a ala dos senhores, né? Mas fico muito lisonjeado em ser lembrado por essa comunidade de fé tão bonita, para estarmos juntos aqui celebrando e engrandecendo o nome do Senhor. É sempre um grande privilégio. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro pregou sobre obedecer à visão de Deus na vida com base em Atos 26:19. Tudo muda na sua vida. Ele é transformado e a partir dessa transformação, dessa experiência de uma visão celestial, toda a sua vida ganha sentido, ganha significado. Sim, a igreja está com isso no coração. A gente entende que precisa passar o bastão da fé e esse investimento faz parte desse processo. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, né? Bonito, confortável.
confortável. E por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está pensando em remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, que é muito importante, né, gente? Tinta tem que ter qualidade. Ela pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. E a nossa dica aí para você, né, que está pensando em dar aquela transformada, nossos parceiros aqui do Manhã IPP, que eu sempre falo aqui, né, pintaram esses estúdios, nos ajudaram aqui a deixar esse lugar mais confortável, mais bonito, para a excelência, para a glória de Deus, que é o nosso tema de hoje, né? Igual assim, para fazer tudo bonito, para a glória de Deus, né? E nossos parceiros aí, irmãos em Cristo, que trabalham com honestidade, transparência e uma beleza, qualidade, né? Tem que ter qualidade. E tinta também, né? Senão descasca, fica feio. Então, nossa indicação para você aí, se não tem uma loja pertinho, busca aí no site, está aparecendo na sua tela aqui, ó. Está aparecendo aqui, ó, na sua tela, qualivinil.com.br, para você se inspirar, transformar, decorar o seu ambiente, tá bom? Nossa dica de hoje. E vamos lá, que antes de conversar com o pastor Paulo sobre excelência, nós temos o nosso ponto de vista, que hoje vai falar sobre artesanato. E, claro, o Natal está chegando e a Carol, muito sábia, mulher que eu admiro, a Carol Mello, viu? Ela mostrou para a gente como fazer um pingente para a árvore de Natal. Então, quer fazer, envolver as crianças ou mesmo os adultos para enfeitar a árvore? Olha que legal essa dica de artesanato da Carol Mello para o nosso ponto de vista de hoje. Curte aí! Bom dia, Manhã IPP, tudo bem com vocês? Olha, eu quero saber se aí na casa de vocês também estão em clima de Natal, assim como a gente. Minha árvore já está aqui montada, meus enfeitezinhos já estão na mesa e por isso hoje nós vamos fazer um enfeite para a árvore de Natal, tá bom? Um pingentinho. Eu vou fazer de feltro, mas você também pode fazer de EVA, também dá um resultado muito legal, tá bom? Para fazer o pingente, ele vai ter um formato de árvore, tá? De pinheirinho. Nós vamos precisar cortar 3 formatos de coração. Eu vou mostrar para vocês aqui os formatos que eu cortei. Olha só. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom, gente? Esse é o primeiro coração e é o maior. O segundo coração, o segundo formato é esse aqui, ó. Vou botar assim na frente para vocês verem que a diferença não é muito grande. Olha, ele é só um pouquinho menor, tá vendo? E o terceiro, ele já é um pouquinho menor do que o segundo. Olha só para vocês terem uma noção, que é um efeitozinho assim degradê. Eles não são tão diferentes o tamanho, tá? Então vão ser 3 tamanhos de coração, mais ou menos assim como eu cortei esses, tá? Então nós vamos cortar esses 3 formatos de coração no feltro ou no EVA. Aqui eu tô usando o feltro. E 2 retângulozinhos que vão ser a base da nossa árvore, tá? Do nosso pinheirinho. Pode ser marrom, pode ser preto. Então, veja só, para iniciar, a gente vai colar o coração maior, que é esse aqui, na base, tá? A gente vai colar ele assim, de cabeça para baixo. Então, vou colar aqui para vocês verem que esse vai ser o primeiro coraçãozinho que eu vou colar. Olha só, já tá aqui pronta a minha base, né? Tá vendo? O coraçãozinho ao contrário. Agora eu vou colar o segundo coração, que é o coração de tamanho médio, tá? Também vou colar ele de cabeça para baixo, assim mais ou menos. Colei o segundo e agora eu vou pro terceiro e último coração, que vai ser o coração menor, que vai ficar aqui no topo, tá? Vamos lá. Pronto, coraçõezinhos colados. Estão vendo só como ficou já o formatinho de árvore? Eu vou colar também uma estrelinha na ponta, tá bom? Aqui, cortei também uma estrelinha, tá vendo? Vamos colar a estrela. E eu já vou colar aqui atrás um cordãozinho, tá?
Esse cordãozinho aqui eu já vou deixar ele coladinho aqui no fundo. Então, você dá um pinguinho de cola na parte de trás da árvore e faz uma alcinha, ó, né? Esse meu aqui é branquinho. Então, você faz essa alcinha e já cola ele aqui atrás. Então, olha só, gente, já tá no formatinho de um pingente, né? Pra ele ficar com um acabamentozinho legal, eu vou colar também no fundo. Vou botar mais um pinguinho de cola aqui pra segurar bem. Pra segurar bem aqui o barbantezinho. Então, eu fiz mais 3 coraçõezinhos iguais a esse e vou colar aqui no fundo, que é pra ele não ficar mostrando, né? Esse fundo assim, ficar um acabamento bem legal. Então, eu vou colar da mesma forma. O seu pingente, ele tá à frente e o fundo, olha, eu colei os 3 corações no fundo, ele fica um acabamentozinho bem bonitinho, tá vendo? E agora, para dar um toque final no meu pingente, eu cortei umas bolinhas bem pequenininhas, de feltro também, tá? E vou colar na minha árvore de Natal. Então, vamos lá fazer essa tarefa. Pessoal, olha só o resultado final. Olha como ficou legal. Antes de você colar as bolinhas, você posiciona, tá? Colei só na frente, não colei atrás, mas se vocês quiserem também colar atrás, pode, tá bom? Você posiciona tudo sempre antes de colar. E se você quiser fazer esse pingente num tamanho maior, por exemplo, para colocar na porta de casa, é só você aumentar, né, o tamanho de todos os corações e da base e também fica um enfeite de porta super legal, tá bom? Assim, pequenininho, fica bom pra gente colocar na nossa árvore de Natal. Então, vamos colocar? Ai, que lindo, né, poder ver esses enfeites já no clima do Natal, né, pastor? É muito bonito fazer as coisas com as mãos, chegou o Natal, né? Já chegou, né? Natal é todo dia, né? É, que gostoso. E poder montar com a família em casa, fica aquele clima de família, né? Uma bênção. Olha, a minha namorada, ela... A época especial do ano é essa. Fica super animada, monta árvore, faz um monte de coisa. Ela gosta demais. Ai, que gostoso. Isso é bom porque vai melhorando o clima de família, né? Isso é muito gosta de gostoso. se reunir, assistir filme de Natal, essas coisas todas. Nem fala, meu Deus do céu. Gente, estou aqui, como eu já falei antes, com o pastor Paulo Roberto Naitsky, ó, falei certo, lá do mesmo estado que o meu, Rio Grande do Sul, Santa Rosa, né? Terra do Tafarel, terra da Xuxa, né? Exatamente. Está há muito tempo aqui em São Paulo, pastor? Eu estou aqui, já vai fazer agora em janeiro 11 anos. 11 anos, olha Eu só. saí de lá em 2011 e vim para São Paulo para fazer toda a minha parte de formação ministerial, musical também, porque além de pastor, eu sou músico, líder de louvor na nossa igreja. É verdade, que legal, é verdade. E o pastor, como ele falou, eu já ia falar, né, líder de louvor da Igreja Batista do Itaim, é formado no Instituto Cancion e no Seminário Teológico Servo de Cristo, onde atualmente também é professor. E a gente convidou, já quero agradecer, pastor, por o senhor ter vindo aqui para falar sobre excelência. O tema desafiador, hein? É desafiador. Porque, assim, às vezes a gente tem alguns pressupostos um tanto que equivocados, né? Uhum. Às vezes a gente acha que excelência é você ser o melhor do mundo. Uhum. É você ser uma pessoa extraordinária em tudo aquilo que você faz. Isso, às vezes, coloca sobre nós um fardo muito pesado. E a gente se cobra muito, às vezes, querendo a perfeição. No entanto, excelência não é você ser o melhor do mundo. Você pode até ser. Talvez Deus até te capacite para isso. Mas, na verdade, excelência é você fazer o melhor com o que você tem. É você sempre estar disposto ao contexto em que você está inserido, seja num contexto de igreja ou no contexto do seu ambiente de trabalho, é você procurar desenvolver sempre o melhor que você pode
com a condição ou com aquilo que você tem. Isso é excelência. A gente não precisa colocar um fardo tão pesado, tão exigente sobre a excelência, porque realmente é um caminho difícil e doloroso. É verdade. Eu lembro que a gente teve um tempo aqui que, quando a gente começou a trabalhar aqui na TV, a gente queria fazer tudo perfeito e as coisas davam muito errado no começo, e ainda dão às vezes, né? E aí o pastor uma vez falou para mim assim: Lídia, Deus está fazendo. E quando ele fez, lá em Gênesis fala que ele fez aquilo e ele viu que era bom. Então, assim, poxa, se a gente sabe que Deus está fazendo e ele está fazendo e ele vê que é bom, por que a gente fica reclamando às vezes, Exatamente. né? Que ele permite trabalhar na gente nesse caminho, também tem isso, né? Não, sem dúvida alguma. Uma das coisas interessantes na espiritualidade acerca de excelência é que Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com aquilo que a gente faz. Uau. Você disse anteriormente, né, que isso vem de dentro para fora. Uhum. Então Deus sempre está mais preocupado com as nossas motivações, com o nosso coração, do que necessariamente com a qualidade daquilo que eu fiz. É muito importante a qualidade, porque, como você bem disse, tudo que Deus faz é bom. E ele nos convida a fazer tudo também da melhor forma possível. No entanto, de nada vale a gente fazer bem feito, sendo que o nosso coração não está entregue ali. Isso é algo muito importante. Às vezes a gente se preocupa, e como eu disse, eu também sou pastor, sou músico, às vezes eu quero que a música, né, na igreja seja a melhor possível, igual está no CD, no DVD. Só que a realidade às vezes não é essa. Então, por mais que eu me esforce, que eu me dedique para que isso aconteça, de nada vale se o meu coração não está conectado com Deus, se a minha motivação não é uma motivação genuína, verdadeira, que agrada de fato a Deus. E a gente já vai falar sobre porquê, mais sobre a motivação e mais como fazer também. Antes eu quero dar bom dia. Pastor, tem tanta gente assistindo a gente. Opa, tem que legal. A Tâmara de Vitória, Espírito Santo, a Patrícia de Tocantins, a Wanda de PB de Marabá, no Pará, Uau. Fernanda, Santa Rita, Paraíba. Nossa terra lá, Caxias do Sul, Azélia. Cadê o pessoal de Santa Rosa? O pessoal, vamos aí, manda mensagem. Vamos aí mandar mensagem, exatamente, boa. A Edna de Rio Claro, a Carla de Recife, Pernambuco, José Pescarini, nosso querido Pescarini, um abraço. Caruaru, São Paulo, Deus abençoe. A Maria da Luz, enfim, olha lá, a Débora Dias, Porto Velho, Rondônia. Muito bom dia para você, gente. Vamos lá falar sobre excelência. E pastor, por que é importante a gente agir com excelência, ter excelência? Essa pergunta é muito boa. Por que a gente deve buscar a excelência? Porque, em primeira e última análise, Deus é excelente, né? Como a gente acabou de mencionar aqui, quando a gente olha para o relato da criação, por exemplo, à medida que os dias foram se passando, Deus foi vendo e chegando à conclusão de que tudo aquilo era bom. Então, a própria essência, o DNA de Deus, digamos assim, é excelência. Ele é bom em tudo o que faz. Então, eu gosto de criar uma linha de raciocínio da seguinte forma. Se Deus é excelente, e se eu e você, Lídia, você que está em casa nos assistindo, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que há aspectos da excelência de Deus que está em nós. É evidente que esses aspectos e essa imagem e semelhança, ela foi quebrada, ela foi distorcida pelo pecado. No entanto, em Cristo, né, por meio dele e através de Cristo, aquela imagem e semelhança que foi distorcida, que foi quebrada pelo pecado, em Cristo ela é refeita. Ou seja, somente por meio de Cristo, aquela imagem que foi perdida, ela vai sendo reconstruída. Ou seja, esse aspecto do DNA, da excelência que nós perdemos no pecado, ele vai sendo reconstruído. Então, por meio de Cristo, a gente pode voltar a viver aquilo pelo qual a gente foi criado para viver. Ou seja, em excelência. Uau! Pastor, eu estava pensando nisso hoje de manhã, e é interessante que às vezes fala no pecado, remete a gente o pecado lá do Jardim do Éden e fala, mas não, só que o pecado é todo dia na nossa vida hoje, aqui, a minha vida, a sua vida e a sua vida, né? E tem coisinhas no dia a dia que Deus pode restaurar, né? Isso pode trazer esperança, que Deus pode restaurar a imagem de Cristo, né? E a excelência é uma delas, porque por causa do pecado, buscarmos a excelência não é mais parte da nossa natureza. A gente não anseia mais com todas as nossas forças isso. Na verdade, a gente quer fazer o que a gente quer. Verdade. Não é? Mas
pela graça, pela ação de Cristo, a gente vai então tendo o nosso coração reorientado a fazermos aquilo que agrada a Deus. E a excelência, sem dúvida alguma, é algo que o agrada demais, né? Então, assim, parando para pensar um pouquinho mais, a excelência, ela é o oposto do pecado. A excelência na forma mais verdadeira em Cristo, em Deus, né? Vamos falar assim, né? Exatamente. É bem o oposto, é deixar nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus, né? Exatamente. Porque o pecado fez justamente isso, ele tirou Deus como centro. E nos colocou como o centro de todas as coisas, não é? Eita. E muitas vezes a gente busca fazer aquilo que é mais conveniente para nós. Às vezes a gente se agrada, a nossa régua de excelência, ela baixa muito por causa do pecado. A gente acaba, às vezes, abrindo mão de fazer o melhor e se contenta com o possível. Mas tem um filósofo que nem é cristão, mas ele diz algo muito interessante, o Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim: o possível é uma área muito perigosa porque nos leva à mediocridade. Uau. A mediocridade é uma palavra para nós muito ofensiva, negativa. Sim. Mas, na verdade, mediocridade nada mais é do que o mediano. Não é o ruim, mas também não é o bom. E que a gente costuma andar facilmente, né? Às vezes a gente se contenta demais com o comodidade, né? possível. Né? Na verdade, o que Deus pede, o que Deus exige de nós, assim, né? Não no sentido opressor, né? É justamente a gente fazer não o possível, mas o melhor que a gente tem, não é? Então, o pecado, ele distorce tudo isso. Então, a gente precisa constantemente da graça de Deus para a gente reorientar o nosso coração, para a gente fazer aquilo que agrada a Deus. E precisa de um esforço também, né? Porque, eu não sei, eu lembrei daquele versículo que diz que o reino dos céus é tomado por esforço, né? E aí, eu não sei se tem a ver, enfim. Mas eu queria te perguntar, pastor, porque às vezes a gente tem preguiça de ter um esforço. E eu queria te perguntar qual a importância da gente dar o nosso melhor. Eu poderia responder essa pergunta de várias formas. Mas eu gostaria de ir para uma linha que não é tão óbvia. Quando a gente pensa sobre excelência, a gente está construindo aqui uma linha de raciocínio, a excelência está no nosso DNA, que foi perdido, enfim, mas está sendo reconstruído. Mas eu gostaria da gente pensar da importância da excelência no aspecto da nossa identidade. Porque se excelência está no nosso DNA, faz parte do povo de Deus ser excelente. Olha. Isso é muito interessante, a gente precisa resgatar isso. Ainda mais porque hoje, infelizmente, o povo de Deus deveria ser o povo da excelência. E aqui eu não quero generalizar, porque eu sei que tem muita gente que faz, que é excelente no que faz. Mas, infelizmente, o povo de Deus tem perdido essa identidade de ser um povo excelente. E o pessoal do mundo, as marcas, as empresas, as grandes marcas por aí, elas acabam tendo como é que te falar? Elas acabam chamando a atenção, tendo uma postura de excelência que o povo de Deus não tem, às vezes. Só que então a gente precisa resgatar isso. Tem um episódio muito interessante no Sermão da Montanha, quando Jesus está fazendo todo aquele discurso, está ensinando, né, o povo ali, os discípulos e as pessoas que se ajuntaram ali, né? E Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 41, Jesus diz assim: se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Mas espera aí, me explica melhor isso, né? Lá atrás existia tipo uma lei, uma obrigação de que se, por exemplo, um soldado romano chegasse para você e pedisse para você acompanhá-lo e carregá-lo a farda ou os ornamentos dele, você tinha a obrigação de fazer isso por 1 milha. Jesus está dizendo para você fazer 2. Uau. Ou seja, excelência é você fazer mais do que te pediram. Né? Só que eu fico pensando assim, Lídia, imagina a mudança cultural que isso pode ter gerado naquela cultura e pode gerar hoje. Você imagina assim, poxa, me pediram para fazer isso, mas você fez mais do que te pediram. Uau. Imagina a diferença cultural que isso pode causar. Inclusive a identificação que você vai ter como alguém que de fato pertence a Deus por querer fazer muito mais do que te pediram para fazer. Então eu acho que a importância de sermos excelentes nos remete, ou deveria resgatar a ideia da nossa identidade. Nós somos o povo de um Deus excelente que deveria viver em excelência.
E, pastor, me surgiram várias questões agora nesse ponto aí, mas eu vou falar uma. Às vezes a pessoa está lutando contra o pecado, não consegue. Eu queria que você falasse um pouco dessa dependência de Deus para a gente poder ser excelente, porque dentro dessa lutar contra o pecado tem vários perfis. Tem gente que luta pouco, luta muito, luta médio. Tem gente que se arrepende muito por não conseguir. Aí vem culpa, vem um arrependimento genuíno, ou mistura de culpa, mistura de emoções. Eu queria que você falasse um pouco dessa dependência de Deus e qual a medida certa para não se tornar uma busca não genuína, sabe? Acho que a gente pode retomar a ideia do Cortella. Tá. Assim, a gente precisa fazer uma avaliação. A gente não pode se contentar com o possível, que é aquele perigo, aquela zona da mediocridade. O possível é aquela frase que eu particularmente não gosto, que é o feito é melhor que perfeito. Eu particularmente não gosto muito dessa frase, porque eu acho que nos coloca nessa zona do possível. Eu vou fazer o que dá. E a gente precisa sempre tomar muito cuidado com isso. No entanto, a gente também precisa tomar cuidado com o outro extremo, que é essa ideia de você querer em todo tempo ser o melhor e você nem sempre vai dar conta disso. Então a gente não deve colocar um fardo maior que a gente não consiga suportar. Então assim, de novo, não é sobre você ser o melhor do mundo. É sobre você fazer o melhor com aquilo que você tem, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Entendeu? Às vezes não é tudo que você gostaria que fosse, mas é o que Deus colocou para você agora. Talvez dali para frente Ele vai te dar mais estrutura, talvez Ele vai te dar mais recursos, e aí você crescentemente vai sempre buscando o melhor. Mas é sempre uma disposição do coração também. Boa. Não adianta a gente querer assumir alguma coisa externa se o nosso coração aqui internamente ele não está alinhado com o coração de Deus. Então, sim, eu preciso em todo tempo depender de Deus, porque, afinal de contas, os talentos que eu tenho, as habilidades que eu tenho foram dadas por Ele. Me compete, sem dúvida alguma, desenvolver essas habilidades, esses talentos, no entanto, não colocando um fardo demasiado sobre as minhas costas, porque senão, nesse exemplo que você acabou de colocar, eu vou entrar num estado de tristeza porque eu não consegui alcançar o potencial que eu almejava, alcançar o que Deus almejava. Não, Deus te colocou numa condição. Talvez você que tem colocado um fardo ou você tem desejado elevar essa condição. Então você às vezes precisa se colocar um passo para trás e trabalhar com aquilo que você tem. Até que você tenha condições de trabalhar melhor ainda. Nossa, fenomenal, fenomenal. E pastor, qual que é a importância? Como é que a gente pode pôr isso em prática no dia a dia? Porque às vezes a gente esquece, C.S. Lewis fala que a gente precisa ser lembrado que a gente aprendeu, e Deus até falou que o Espírito Santo, acho que foi Jesus que falou, né? Que o Espírito Santo nos lembrará daquilo que ele já nos ensinou, né? Então a gente precisa ser lembrado, mas como que a gente põe em prática isso no dia a dia, quando está lá fazendo, cai na rotina e esquece, né? Eu gosto sempre de pensar que o nosso coração precisa em todo o tempo ser alimentado disso. Boa! Não pode ser só uma ordem mental, alguma coisa da minha cabeça, mas eu preciso alimentar o meu coração. Então eu preciso em todo o tempo estar reorientando. A própria Bíblia fala muito sobre isso, né? Ensinar o nosso próprio coração aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial. Mas eu diria assim que, sendo bem prático, você deve começar pelas pequenas coisas. Por exemplo, dentro de casa, busque a excelência, busque o melhor que você pode dentro da tua própria casa. Não pense na excelência só no teu ministério na igreja ou na excelência no teu trabalho, mas pense em como você pode desenvolver pequenos atos de excelência com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, nas próprias demandas de casa, coisas simples, mas você vai constantemente construindo uma cultura de excelência. Você não coloca tudo num aspecto só, como eu disse, um aspecto ministerial, um aspecto do seu trabalho, mas você começa a criar uma cultura dentro das pequenas atividades que você faz nas coisas mais ordinárias da tua vida. Então seja excelente, busque essa excelência, o melhor que você pode, nas coisas simples do teu dia a dia também. E tem um vilão aí que eu acredito que seja muito forte, que atrapalha às vezes, que é a comparação, né? Às vezes a gente começa a se comparar
com os outros. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? E essa comparação, às vezes, você para de olhar para Cristo e ver o que Ele colocou, o que você tem para fazer, como o senhor falou, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessas comparações, enfim, outras coisas que podem atrapalhar. A gente começou refletindo sobre o pecado. Você percebe como o pecado está nisso? Porque o pecado, em todo tempo, ele quer tirar Deus do centro. Foco, né? E às vezes não é nós que nos colocamos no centro, mas é a opinião das pessoas que fica no centro. Então a gente vive dependente da opinião das pessoas e também da comparação. Mas ele está fazendo melhor do que eu, ou eu não estou fazendo tudo que tal pessoa gostaria que eu fizesse. Então o pecado, ele continua presente. A gente precisa em todo tempo estar recorrendo à graça de Cristo, porque sem a graça a gente não consegue vencer essas tentações, não é? Mas a gente precisa ensinar de novo o nosso coração a lembrarmos para quem nós estamos fazendo as coisas, não é? Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, ele fala o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Então, assim, o nosso coração, ele precisa em todo tempo estar fixado para quem nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Porque à medida que a gente começa a criar comparações, a gente começa a olhar para pessoas e não para Cristo, a gente entra nesse lugar muito perigoso da comparação. Então a gente precisa em todo tempo estar ensinando o nosso próprio coração a nos lembrarmos para quem nós estamos sendo excelentes. Qual que é o objetivo dessa excelência? Qual é a finalidade dessa excelência? Porque às vezes a gente fica muito refém das recompensas. Isso. Eu vou ser excelente para o pastor da igreja ver a minha excelência. Não, eu vou ser excelente para que o chefe da minha empresa possa ver que eu estou me esforçando o máximo. Isso revela que o meu coração não está em Deus, mas está nas recompensas que eu posso obter por ser excelente. Isso também é perigoso. Então a gente precisa, em todo o tempo, estar reorientando o nosso próprio coração, a colocarmos Deus como centro de tudo, a fazermos tudo que nós fazemos para Ele, porque quando a gente coloca outra coisa, a gente está indo para uma zona muito perigosa e dolorosa às vezes. E traz consequências, né? Como você falou, dolorosa é uma das consequências, né? Exato. Doloroso. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero dar bom dia para Isa Naitsky, que está lá em Santa Rosa. Falou agora, o pessoal de Santa Rosa. Um abraço para Santa Rosa, para Isa. A Sheila Elsenbach. É minha irmã. Sheila de Santa Rosa. Aí sim, né? Tem que falar. E hoje a gente está aqui, muito bom. Santa Rosa, terra querida, né? Muito bom. E pastor, agora voltando a falar, o que a gente pode fazer quando a gente sabe que a gente não está entregando o nosso melhor? Poxa, fiz uma avaliação aqui, percebi que eu não estou entregando o meu melhor. O que eu faço agora? Essa é uma avaliação e uma pressão tanto que constante que a gente vai lidar, entendeu? É verdade. Eu costumo pensar e ir nessa linha de fazer uma avaliação individual, uma avaliação pessoal, assim. De novo, será que eu estou fazendo o meu possível ou será que eu estou fazendo o meu melhor? Sabe? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu sei que eu já mencionei ele aqui, mas às vezes a gente se cobra demais. E a gente às vezes está esperando sermos excelentes, quando na verdade nós já estamos sendo, mas a gente coloca uma pressão tão pesada sobre as nossas costas, que às vezes você já está sendo excelente, você já está fazendo o teu melhor na condição ou com aquilo que você tem. Agora, o perigo é quando a gente entra nessa zona do possível, quando a gente se contenta só com, tá bom assim, vai de qualquer jeito. Essa é uma linha muito tênue que a gente precisa em todo o tempo estar cuidando do nosso próprio coração. E eu voltaria para a essência de tudo que é a palavra de Deus. Né? Você, de forma muito importante, leu 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa aqui, meu irmão, é qualquer outra coisa mesmo. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Então, qual que é o pensamento aqui? Quando você sabe que você não está dando tudo aquilo que você poderia dar, você precisa voltar para o ponto primeiro de tudo. Para quem eu estou fazendo? Entendeu? É para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus,
Então eu preciso me dedicar mais. Então talvez eu preciso me esforçar mais. Talvez eu preciso ter mais disciplina. Talvez eu preciso ser mais constante. Então você vai dar passos em cima desse ponto, desse critério fundamental, que é fazer tudo para a glória de Deus. E o senhor colocou uma coisa importante, que é tudo mesmo. Você falou, Isso. é tudo mesmo, é detalhes, né? Isso é interessante. E aí vem algo que sempre nos pega, né? De não fazer algo para Deus só dentro da igreja, mas fora também, né? Tem uma frase que é bem batida aí, que fala que você é a Bíblia que muitos não leem, né? Sim. E aí a gente vê hoje cristãos com comportamento fora. Não quero falar que sou melhor que ninguém, tá, gente? Nada disso, mas assim, eu quero falar para a gente se corrigir. Eu quero começar a partir de mim hoje, esse tema, né? Mas assim, como é que eu estou dando meu exemplo fora da igreja também? Por que é importante a gente fazer isso em todos, como você falou, eu queria explorar mais esse. Claro, não, perfeito. Essa é uma divisão um tanto que infeliz por parte dos cristãos. Que divisão é essa? Essa dualidade entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular ou aquilo que é profano. Essa é uma divisão muito infeliz, porque na verdade a nossa vida ela é uma. Entendeu? É evidente que tem coisas que eu faço numa esfera mais religiosa ou espiritual, por exemplo, nossa devocional, a nossa oração, o nosso serviço na nossa igreja local, são todos aspectos que a gente poderia colocar nesse âmbito ou nessa caixa de coisas religiosas que a gente faz. No entanto, nós somos um ser, nós temos uma vida. Não existe uma vida secular e uma vida religiosa. Né? Então essa é uma divisão muito infeliz que a gente precisa desconstruir. Não existe essa divisão. Porque, como o próprio texto bíblico diz, seja lá o que nós estivermos fazendo, nós devemos fazer para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi alguém que construía tendas. Eu não lembro mais. Paulo tinha uma outra tarefa que ele tinha como ganha-pão. Entendeu? Ele fazia da melhor forma possível aquilo que ele fazia. Entendeu? Não é porque aquilo não era, entre aspas, espiritual, não era como finalidade algo para Deus ali, mas era o ganha-pão dele, era um trabalho que ele tinha para fazer. Mas ainda assim, ele fazia aquilo por causa da glória de Deus e para essa finalidade, não é? Então a gente não deve fazer essa divisão, a gente precisa entender que a nossa vida, toda ela é vivida diante de Deus e para Deus. Entendeu? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Então, tanto no seu trabalho, quanto na sua esfera religiosa, espiritual da igreja, a finalidade ela é a mesma. Não pode ser diferente. Entendeu? Você, no seu trabalho, você não deve trabalhar para o seu chefe. Você tem implicações disso? Lógico que tem. Mas, em suma, onde você estiver, você está trabalhando para o teu chefe supremo, que é o nosso Deus. É verdade. E você comentando isso me lembrou de uma cena do The Chosen, que o Mateus, o discípulo de Cristo, antes de ter o encontro com Jesus, ele era cobrador de impostos e ele fazia com muita excelência, não admitia mentira, não admitia erro. E como o senhor comentou antes, né? Quantas vezes a gente encontra no mundo alguém que ainda talvez não teve um encontro com Cristo e que faz lá com excelência, que às vezes é maior exemplo, né? Você trouxe agora um ponto muito importante. Em 1 Reis, capítulo 10, tem um encontro muito importante, que é o encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão. Cara, é um texto muito brilhante, você pode depois dar uma olhada, 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá vai visitar Salomão, porque Salomão tem toda aquela sabedoria, se tornou um homem extremamente conhecido, né, por causa da sua sabedoria, e ela foi visitar Salomão. E é muito interessante os detalhes do texto bíblico. Porque a rainha de Sabá, ela não fica impressionada apenas com a sabedoria de Salomão, mas ela fica impressionada com os detalhes do palácio de Salomão. Ela fica impressionada com a comida, ela fica impressionada com a vestimenta dos oficiais, né, dos servos do rei Salomão. Os detalhezinhos do palácio chamam tanto a atenção da rainha de Sabá, que no final ela diz: Rei Salomão, bendito seja o teu Deus, por causa da tua excelência. Nossa! Isso é extraordinário, ou seja, não é nada religioso, são simplesmente as coisas básicas do reinado ali que chamou a atenção da rainha de Sabá. E no final ela fala assim: Salomão, bendito seja o teu Deus. O que eu quero dizer com isso? A nossa excelência, seja lá onde ela for, ela comunica a glória de Deus. E ela inspira pessoas.
Isso é algo muito importante, né? Tem um pastor que diz isso, a excelência, ela honra a Deus e ela inspira pessoas. Então a gente fazer o que é certo, a gente fazer o melhor que a gente pode fazer, a gente está gerando algo que nós às vezes não temos noção no coração e na vida das pessoas que estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. E isso me lembrou algo muito particular, assim, que é quando Deus fala, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, não em questão de moeda de troca, mas eu gosto da questão do detalhe. Deus é Deus de detalhes, né? E Ele gosta disso, do detalhe. Enquanto você vê como Ele fala no detalhe, né? Você pega, por exemplo, a construção do tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 30, por aí. É impressionante como Deus ele escolhe um homem e o capacita para cuidar de todos os mínimos detalhes do tabernáculo. As cores, como Deus queria as cores, como Deus queria toda a estrutura do tabernáculo. Ou seja, mostra que Deus é excelente. E que Deus ele espera de nós essa excelência. E isso em todo o tempo está comunicando alguma coisa. Que pode ser um ponto de contato. Por exemplo, lá na nossa igreja, a gente procura ser excelente em tudo que a gente faz. Não somos perfeitos, obviamente, e temos as nossas limitações, mas nós cremos que a nossa excelência pode ser um ponto de contato com as pessoas que nos visitam. Então nós queremos ter as cadeiras bem organizadas, nós queremos que as músicas sejam bem executadas, nós queremos que a nossa estética seja uma estética bem feita. Por quê? Porque talvez o indivíduo que vai nos visitar, ele olhe para a nossa igreja, veja a nossa excelência, e ele fala assim, uau, eu sempre achei que igreja era tudo meio bagunçado, mas não. Vocês são organizados, vocês fazem tudo com excelência. E isso pode ser, num primeiro momento, um ponto de contato para esse indivíduo permanecer ali na igreja. E, eventualmente, ao permanecer na igreja, ele vai estar ouvindo o evangelho e Deus pode chegar no coração dele. Por quê? Porque a igreja decidiu ser excelente nos pequenos detalhes. É verdade. Não, e é gostoso quando você vai ser cuidado, quando você chega em qualquer lugar, seja no espaço médico ou na casa de um amigo, e você vê que você se sente confortável, você se sente mais à vontade até para se abrir, assim, Sem né? dúvida alguma. É coisa da igreja também que tem tudo a ver, né? Ô, pastor, tem outra pergunta que é muito interessante, assim, que quando eu estou trabalhando, estou tentando fazer com excelência, seja na igreja, no trabalho, onde for, e os outros não estão, assim, motivados, isso chega a desmotivar, né? Como que eu posso manter essa motivação? Como que pode manter, fala dessa situação, assim, porque às vezes ela impede um pouco de... Sem dúvida alguma, né? A gente, infelizmente, de novo, por causa do pecado, a gente tem essa tendência de ficar muito desanimado com aquilo que a gente está vendo à nossa volta. Quando a gente vê um grupo de pessoas desanimadas, seja na própria igreja ou até mesmo no trabalho, sem dúvida alguma, a gente também tende a ficar desanimado. Mas a gente precisa lembrar que nós não devemos ser influenciados, mas nós devemos influenciar. Né? Jesus disse, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós que temperamos e nós que iluminamos esse mundo. Né? Então nós temos esse imenso privilégio, que é por meio da nossa excelência, nós comunicarmos a excelência de Deus e influenciarmos pessoas quando elas estiverem desmotivadas. Então nós devemos ser um instrumento nas mãos de Deus, num cenário onde talvez as pessoas não estão na mesma página que nós, não estão tão engajadas como nós estamos, mas a gente deve ser então um instrumento de influência e não um instrumento de se amoldar a este mundo. O mundo, as pessoas agem assim lá fora. Na minha empresa o pessoal não dá importância. Mas você não foi chamado para agir como a tua empresa age. Você foi chamado para agir como Deus quer que você haja. Né? Então a gente precisa lembrar disso. E Deus nos coloca estrategicamente em lugares para exercermos influência. Nós tivemos uma série de mensagens na nossa igreja sobre Ruth. Que legal. E Ruth foi uma mulher que foi, de forma soberana, colocada por Deus em um contexto muito difícil para justamente ser influente naquele contexto. E nós precisamos, de novo, resgatar a nossa identidade em Deus e a influência que Deus pode gerar através de nós no ambiente onde nós estamos. Nossa, que forte. E você tocou num ponto muito, muito
muito crucial agora, que é ser colocado no ambiente difícil. E isso que eu queria falar, ontem o pastor até falou, né, sobre as dificuldades. Tem muita gente, pastor, a gente vê o alto índice de depressão, de tristeza. Agora a gente veio de uma pandemia que muita gente perdeu familiares e está passando por um momento, às vezes, que não consegue nem se levantar. E a pessoa pode estar perguntando assim, caraca, eu estou com um problemaço desse, ou uma dor profunda. Como que eu vou agir com excelência se eu não tenho nem força, né? Eu sei que já foi meio que falado aqui, com aquilo que você tem, né, com detalhe, mas eu queria uma palavra específica para quem está passando por uma dificuldade, ou está no meio, às vezes, não sei, né? Fala mais ou menos sobre isso. De novo, apegue-se à palavra de Deus e à dependência de Deus. Ele não te colocou ali sem um propósito, sem uma razão, entendeu? Sem sustento também, né? Sem sustento também. Infelizmente não, mas faz parte da nossa vida altos e baixos. Né? A gente... nem sempre a gente vai acordar motivado para ser excelente. Nem sempre a gente vai acordar com energia de tipo, hoje eu quero fazer a diferença no meu trabalho. No entanto, nos compete a sermos disciplinados. Eu acho que a disciplina é um aspecto bem importante. Porque, de novo, se faz parte da nossa vida vivermos altos e baixos, dias difíceis, dias onde nós não nos sentimos motivados, isso faz parte, isso vai acontecer, acontece comigo, acontece com você, eu tenho certeza disso. Mas eu preciso ser disciplinado, ainda que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu preciso ter disciplina. Por exemplo, um exemplo bem clichê aqui, mas que funciona. Nós todos sabemos que o exercício físico é importante para nós. Nós sabemos que ir à academia é importante, mas nós muitas vezes não queremos isso. Você não quer num dia chuvoso acordar e ir caminhar ou fazer algum exercício. Só que você precisa ter a disciplina, porque senão você nunca vai criar o hábito de fazer exercício, de ir à academia. Então, assim, eu sei que isso é difícil, mas a gente precisa vencer os nossos sentimentos e as nossas sensações. E uma das formas da gente vencer isso é por meio da nossa disciplina e também por meio da nossa constância. Às vezes, nem sempre você vai conseguir ter a disciplina, mas pelo menos tente ser constante. Porque você tem essa opção, você pode decidir por ser constante e por ser disciplinado. Então dê esses passos. Não vai ser fácil. Por exemplo, fazer devocional todos os dias. Não é algo fácil. A gente luta com isso algumas vezes. Mas a gente precisa ser disciplinado. E a gente vai colher os frutos disso. Por mais que hoje você esteja cansado, por mais que hoje você não tenha nem mesmo visto fruto da tua excelência, não desanime. Por quê? Porque, sobretudo, você está fazendo algo que é para Deus. Isso vale mais do que tudo. As pessoas não estão reconhecendo. Eu estou triste porque as pessoas não estão percebendo o meu esforço. Deus está. Isso. Deus está vendo e Ele vai honrar o teu esforço, sem dúvida alguma. Assim como honrou Esther, assim como honrou Paulo, assim como honrou várias pessoas que decidiram fazer tudo para a glória de Deus. E sem dúvida alguma vai ser com você assim também. E por fim, ainda um último conselho, uma última dica, seja criativo. Às vezes a gente é muito rotineiro. A gente faz sempre do mesmo jeito. E isso às vezes causa um pouco de cansaço. De novo, vou ter que fazer a mesma coisa. Seja criativo, procure novos métodos, tente fazer diferente aquilo que você tem feito sempre da mesma forma. Isso também vai trazer um pouco de renovo para você. Isso vai proporcionar para você novas sensações e novas experiências. É verdade. Só fazendo vai experimentar, né? Que demais. Ai, que demais, gente. Olha, quero dizer, a Lídia Bordini falou que é preciso viver meditando dia e noite, com vontade e sem vontade. Disciplina é fundamental. É verdade, Lídia. O Marcos falou que excelência da pregação, glória a Deus, Campina Grande, Paraíba. Também tem essa, né? Também tem, a gente vê pastores. Eu vejo assim, que nem o reverendo Hernandes Dias Lopes celebrou o nosso casamento, né? E eu vejo que a dependência dele de Deus, um pouco antes, eu falei aqui, alguém viu, depois eu fiquei sabendo, ele falar, Espírito Santo, me ajude. A dedicação dele com tudo isso, ele podia chegar lá, quantos casamentos ele já não celebrou, né? E assim, a dependência de Deus e pedindo ajuda, e como ele se preparou para isso, né? O sermão dele foi único, não foi repetitivo, foi único para aquele momento. Dentro do Ministério de Louvor, falando especificamente agora, que é a área onde eu estou pastoreando, constantemente a gente encontra indivíduos que falam assim, mas Deus se preocupa só com o coração.
Sim. De novo, eu devo ser excelente ou buscar a excelência, só que esse movimento ele vem de dentro para fora. Ou seja, vem do meu coração. Então, assim, é verdade que Deus ele se preocupa com o nosso coração. Mas a gente acabou de falar aqui, citar vários episódios em que Deus também se preocupa e se importa com aquilo que é feito, com aquilo que é ofertado. O fruto, né? Então, na pregação, né? O pastor poderia subir lá e falar, eu vou falar alguma coisa que está no meu coração. Poderia fazer isso, poderia. Mas compete a ele o quê? Estudar, se dedicar, se esforçar, mesmo quando ele não está disposto. Poxa, hoje eu tenho que preparar aqui esse sermão, hoje eu tenho que ensaiar aqui, né, os músicos da igreja. Hoje eu preciso ensaiar, preciso ter essa disciplina do ensaio. Faz parte, a gente precisa entender que, da mesma forma que Deus se preocupa com o nosso coração, Deus ele também é honrado com o resultado daquilo que está no nosso coração, que é aquilo que a gente faz. Então a gente precisa ter essas disciplinas, porque no final da conta, a gente fecha, né, com chave de ouro com aquilo que a gente começou. É tudo para a glória de Deus. Amém, amém, amém. A Lori Nights, que está lá de Santa Rosa também. Maine Paim? Isso, essa é a minha excelentíssima namorada. Ai, que legal! Beijo, Lori, ai, que legal. E a Lori é minha mãe. Ai, que legal. A mãe é a namorada? Isso, a mãe. Ah, que legal. Um beijo, mãe. E daqui a pouco, talvez, indo para o Rio Grande do Sul, né? Namoro à distância dá certo, viu, mãe? Eu estava falando para ele que eu também comecei o namoro à distância. Mas, enfim, vamos lá falar de excelência. Pastor, quem quiser te acompanhar mais, seguir as redes, pedir talvez um conselho nisso, ou até se gostou, aonde que pode? Fala as suas redes sociais. Você pode me acompanhar no Instagram, é Paulo Nights, que eu sei que o sobrenome é um pouco difícil, mas talvez deve ter alguma legenda por aí para você conseguir daqui a pouco, copiar e colar. Né? Mas eu estou lá no Instagram, eu tenho também o Facebook, tanto o perfil quanto uma página onde eu alimento com o meu trabalho como músico, né? Desculpe. Então, como pastor e líder de louvor, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem todo o material que eu tenho preparado, justamente para pessoas que trabalham com música, que desejam se aperfeiçoar nesse ministério. Twitter, eu também estou no Twitter. Ah, legal. É tudo o mesmo nome, Paulo Nights, que você me encontra lá. E eu tenho também um canal no YouTube, ótimo. com algumas músicas autorais, com algumas coisas que eu tenho, alguns covers que eu faço também. E também algumas dicas sobre o Ministério de Louvor. Você pode encontrar especificamente, né, sobre esse assunto lá no meu canal no YouTube. Então essas são as Ali está aparecendo, gente, pode tirar um print aí, Paulo Nights, que todas as redes, né? E pastor, você toca o quê? Como que começou? Conta rapidinho pra gente, pra quem é da música e se interessou mais pelo isso que você falou. Fala um pouquinho rapidinho. Eu comecei lá no Rio Grande do Sul, com 12 anos, eu comecei a tocar violão. Eu já estava envolvido, né, com a igreja, então desde pequeno, desde adolescente, eu já tocava na igreja, e esse desejo só foi crescendo e aumentando cada vez mais, a ponto de eu decidir, ou de eu ver Deus movendo a minha vida, para que de fato eu dedicasse a minha vida à música. Então eu vim para São Paulo para fazer toda a minha parte de formação musical também. Então hoje o meu instrumento principal é o violão, mas eu também canto, toco bateria, eu faço de tudo um pouco. Como um bom cristão que nasceu na igreja, a gente faz de tudo um pouco. Né? Mas principalmente a parte de ministração, tocar violão e cantar é o que eu mais amo fazer. Que legal, que legal. Então tá aí as redes sociais para quem quiser, né, acompanhar mais um pouquinho do pastor. E pastor, quero muito te agradecer pela sua dedicação de vir até aqui, de dedicar seu tempo a nos falar sobre excelência, sabe? E de ter tanto cuidado e temor, assim, né? A gente percebe isso e nos ajudar a refletir desse tema tão importante nessa manhã. Te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros por você ter vindo aqui e nos edificado tanto. Obrigado. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo ou vai ouvir futuramente. Lídia, muito, muito obrigado pelo carinho, a forma como eu fui recebido pela equipe aqui, a todo o pessoal da estrutura aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite. Eu me sinto assim privilegiado de poder, ainda que de uma forma tão simples e resumida, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem me ensinado, e de poder ser um instrumento dele, para que talvez a sua vida seja edificada por meio daquilo que a gente refletiu aqui nessa manhã. Então, eu só queria te lembrar disso. A excelência honra a Deus
e inspira pessoas. Excelência não é sobre você ser o melhor do mundo. Você pode até ser, tomara que Deus abra portas e te faça ser excelente em tudo aquilo que você fizer. Mas ainda assim, sobretudo, é excelência sobre você fazer o melhor que você pode com o que você tem, até que Deus talvez te dê condições de fazer melhor ainda. Então sempre lembre e nunca se esqueça que no fundo, o que mais importa é você fazer tudo para a glória de Deus. E que assim seja, então. Amém, 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 pastor, muito obrigada. Que beleza, que coisa linda. Estou emocionada aqui. Deus fala no nosso coração. Eu digo, quando a gente faz um roteiro, Deus vai ministrando no nosso coração primeiro, né? Todo mundo junto. É isso aí. Isso aqui é tudo família. É assim. Estamos em casa. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez, pastor. Obrigado, e até pessoal. uma próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Amém, Tomara. amém. Ó, gente, se você perdeu o começo dessa entrevista, não fica triste não, sabe por quê? Esse programa todinho e todos os outros do Manhã IPP estão lá no canal chamado IPP Play, que é o outro canal daqui da igreja, que vão todos os programas. Então você pode acessar, maratonar, e para isso, assiste esse vídeo aí com a gente sobre o IPP Play. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP TV no canal youtube.com/ippinheiros. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros que oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, tem o curso O que é Ser Presbiteriano e tem muito mais, gente. Esses são só alguns e é muito fácil. Se você quiser fazer um curso à distância no EAD Pinheiros, é só acessar o site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros, fazer sua matrícula e começar a estudar de longe, né? Aí em casa, no conforto da sua casa. Então não perde, acessa lá ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. E é isso aí, gente. Agora
tem aquele momento que a gente lê a sua pergunta aqui, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de várias pessoas. E você pode mandar para o nosso WhatsApp da comunicação. Se você não tem, anota aí, é o 011 981 49 8444. Fala comigo, é o quadro que a gente lê a sua pergunta para esclarecer a sua dúvida e de muitas pessoas. Fala comigo! Gostaria de saber sobre o curso de implantação de igrejas. E é lá no EAD Pinheiros, né? Você consegue fazer esse curso e é só entrar no site ppinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Outra pergunta. Quero participar do culto Mulher Esperança. É necessário deixar o nome? O culto Mulher Esperança acontece de terça-feira e é necessário se inscrever pelo site ou você pode assistir virtualmente pela TV. É isso daí. Muito bom, gente. Fala comigo. Você pode mandar sua pergunta aqui, que todo dia a gente lê, né? Porque pode ser a dúvida de outra pessoa, né? E eu quero falar agora sobre o combo A Fé dos Eleitos. Deixa eu pegar aqui, porque esse combo tá um sucesso. A confissão de fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária da igreja, né, para a igreja e unir os cristãos na mesma fé. Nesse mundo caído, né, gente, onde a gente vê historicamente que a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos lá na Confissão de Fé de Westminster, né? E a Fé dos Eleitos é um material composto por essas duas revistas, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo de Confissão de Fé de Westminster, né? E ele usa o estudo de método indutivo. Então, para você melhorar, para você conseguir induzir a chegar mais profundamente nos estudos da Bíblia, né? Esse estudo de método indutivo. O propósito é que você constate e confira, né? Consiga conferir mais minuciosamente as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, né? E essas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. A Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis na editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E detalhe, gente, com um preço especial de lançamento. Comprando esse kit da revista 1 e 2, não sei se está dando reflexo aqui, você ganha 20% de desconto e também tem valores especiais no atacado. E eu quero te lembrar, né, gente, que na Editora Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, se você fizer a sua compra, você se torna um investidor do reino de Deus, tá bom? Então, fica a dica aí para você compartilhar e divulgar também, né? Muito bom, gente. A gente vai para um rápido intervalo para você tomar uma aguinha e eu já volto com mais notícias interessantes para você aqui no Manhã EPP. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso
e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. E eu quero agradecer a sua mensagem aqui, ó, o Silvio Bonilha, Roseli Piccolini e o Roberto falou, Deus ama quem dá com alegria, não é simplesmente dá, é verdade. A Helenete lá de Fortaleza, né, Ceará, a Dulcilene, paz do Senhor Jesus, muito bom, Dulcilene. A Roseli também, ó Senhor Jesus, mães, filhos de pé, amém, Déboras, famílias, muito bom. A Lulu Menezes falou, bom dia, graça e paz, amados irmãos, que programa lindo. A Ana Cláudia, lá de Anápolis, Goiás, é a primeira vez assistindo vocês. Ana Cláudia, um beijo, bem-vinda. Todo dia a gente está aqui meditando, crescendo juntos na Palavra de Deus. E a Débora Dias, lá de Porto Velho, Rondônia. A Maria da Luz pediu oração também pela família Gisele Nunes Fernandes, né? E ela falou, botou uns nomes aqui para pedir oração, amém, que possamos estar orando juntos, né? Por essas pessoas. A Fernanda, diretamente de Santa Rita, Paraíba, muito bom. Tem 2 links, viu, gente? Vocês podem assistir. Em 2 links, tem um que fica 24 horas online e tem o outro que entra só durante o programa. Muita gente participando aqui também. A Mãe Painha, ai, que legal, a namorada do pastor que esteve aqui com a gente. Mãe, um abraço. E é isso aí, gente. Muito gostoso estar com vocês. Quero dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário hoje, dia 6 de dezembro. Tá correndo esse tempo, hein? Vamos lá, os aniversariantes do dia. Parabéns para o Eduardo Braga, o Elcio Samões, o Irineu Bonadil, o José Maurílio Morales, a Luísa Araújo e o Cizenando da Silva. Que Deus abençoe você. Parabéns, feliz aniversário. E se você está em casa, está de aniversário também, receba essa mensagem também, nossos desejos das bênçãos do Senhor na sua vida. Nesse dia, comemore, agradeça ao Senhor, fique feliz, alegre, né? Por mais um ano que Deus te deu, por um ano que está começando, e saiba que Ele está no cuidado, no controle da sua vida, e curta. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo hoje, pelo que Ele fará na sua vida, tá bom? Nosso forte abraço, com muito amor e carinho, de feliz aniversário aqui hoje, nesse dia 6 de dezembro, para você. E a semana está apenas começando, né? Marca aí o Manhã EPP, se você gostou, @Manhã EPP no Instagram, né? Tem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, todas as redes sociais, se não segue ainda, vai lá, segue lá e compartilha também, né, gente? Compartilha esse canal, compartilha esse programa, porque pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? E se inscreve aí no canal do YouTube para que você possa ajudar essa TV permanecer no ar. Gente, muito obrigada pelo carinho. Amanhã eu tô de volta e agradeço muito por você ter aberto a porta da sua casa para a gente ficar juntinho, tá bom? Até amanhã. Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. E mais tarde, Conversa da Tarde com Marcos Mello. A programação aqui não para e a gente vai caminhando junto aí para o avanço do Reino de Deus, para a glória de Deus. Beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.